200 anos depois, esta comitiva portuguesa voltou a ter uma recepção quase tão apoteótica quanto há 200 anos. Olha, esta recepção que foi na Câmara Municipal, no Salão Nobre, na verdade foi uma grande recepção. Às 4h30 da tarde, juntar mais de 150 pessoas já é um fato, não é? E as pessoas receberam um diploma da Câmara dos Vereadores para testarem a vinda e para celebrar a chegada do CAIC, Bom Sucesso, ao Rio de Janeiro, portanto, exatamente 200 anos depois, que foi no dia 22 de setembro de 1808, e repetiu-se esse gesto simpático dos olhanenses de vir aqui no dia 22 de setembro de 2008. Comendador António Lolé, quando é que soube que havia estes planos deste grupo de olhanenses voltarem a fazer esta viagem, esta travessia até aí? Bom, no ano passado eu estive em Olhão, já que eu sou olhanense, não é? E pedi uma entrevista com o Dr. Leal, o Presidente da Câmara Municipal de Olhão, e falamos sobre o assunto. E em conjunto com o Elos Clube do Rio de Janeiro e com a Associação de Defesa da História e do Ambiente de Olhão, liderada pelo nosso amigo António Pina, então foi-se falando e concretizou-se. E houve a ideia também de geminar as duas cidades. O projeto já foi apresentado à Câmara, já passou a primeira votação, com a certeza de que vai acontecer, já que Olhão e o Rio de Janeiro são, na realidade, duas cidades gêmeas pelos fatos históricos que envolvem, não é? Porque há, de facto, muitas coincidências na história das duas cidades. Para já, podemos começar por si. O comendador, que está, neste momento, no Rio de Janeiro, é de Olhão. Portanto, é um desses testemunhos vivos de que esta troca entre as duas cidades se mantém. As pessoas no Brasil têm essa consciência? Olha, na verdade, houve durante muitos anos um esquecimento. Apesar que, evidentemente, o Rio de Janeiro já foi capital de Portugal, não é? E a memória de Dom João VI não era conhecida no bom sentido. Não se dava a importância da estratégia política que ele teve ao vir para cá, não é? Muitas pessoas dizem, fugiu. Não é bem assim. Hoje reconhece que a vinda para cá foi um dos motivos da unidade brasileira. Acha, nesse caso, que há ainda uma história por recontar e por corrigir nesse aspecto? Já está em parte corrigida, porque este ano de 2008 tem sido constante com eventos de caráter cultural, lançamento de livros, palestras, conferências, debates sobre Dom João VI e sobre a vinda da corte para o Brasil. E tem sido aproveitada de forma fantástica. Nunca se viu um reconhecimento da parte dos brasileiros tão grande perante Portugal, não é? Perante a corte, perante tudo o que trouxe para o Brasil, não é? Há uns anos para cá nós temos vindo a averiguar que acontece em grande intercâmbio cultural. Nós, por exemplo, temos aqui no Rio de Janeiro uma biblioteca que é a segunda maior do Rio de Janeiro, o Real Gabinete Português de Leitura, que promove cursos sobre história, sobre economia entre os dois países. E nós, hoje, atualmente, temos recebido cantores intelectuais, né? Em geral, portugueses para cá. Há um intercâmbio cada vez maior. E, além do intercâmbio cultural, existe também o económico, não é? Comendador, há quantos anos está no Brasil? Eu estou aqui desde 1975. Porquê é que optou por essa travessia, por mais uma vez ligar Olhão ao Brasil? Olha, porque sabe que os olhanenses são muito orgulhosos, não é? Gostamos muito das nossas gestas patrióticas e a vinda do Bom Sucesso para cá foi um ato importantíssimo na história de Portugal, que infelizmente não é conhecido ou muito pouco conhecido. Nós não podemos ficar esquecidos, não é? Não podemos ficar esquecidos, porque o Algarve só é conhecido pelas praias, não é? E nós temos coisas históricas de grande valor nacional. O comendador António Lolé é também o vice-presidente do Real Gabinete de Leitura Português, de que falava. Exato. Em termos de leitura, em termos, sobretudo, de literatura, dizia-me que também tem havido muitos livros a serem editados. Como é que estamos de autores portugueses a serem lidos neste momento no Brasil? Olha, o Real Gabinete Português de Leitura, que é a segunda maior biblioteca do Rio de Janeiro e a quarta do Brasil, e dispõe de um acervo informatizado de aproximadamente 500 mil volumes, tem todos os livros editados em Portugal. Por decreto de lei, na época do professor Salazar, é obrigatório que o Real Gabinete receba cada livro editado em Portugal. E, portanto, não há desculpa, digamos assim, para que no Brasil não se conheça o que se faz por cá? Não, cada vez se conhece mais. Os intelectuais brasileiros
não sei porquê, de repente, se interessam muito pelas origens. Olha, Portugal está na moda. Portugal está na moda e os imigrantes portugueses, apesar de manterem aqueles costumes tradicionais, folclóricos, os brasileiros admiram. E a maioria dos brasileiros tem ascendência portuguesa, não é? E começam a interessar-se mais por descobrir essas origens. Exato. O que é que acha que falta fazer em Olhão para que os próprios portugueses conheçam esta história? Olha, especificamente, falando de Olhão, Olhão tem que conservar o seu património cultural. As construções da época, o máximo possível. E criar todos os anos, fazer uma grande festa sobre o acontecimento. Uma festa que se leva a conhecer a todo o território nacional. Isso é extremamente importante. Conseguir recuperar o que ainda existe. E neste caso, nesta história da chegada do Caíque há 200 anos, o que é que ainda existe, Comendador? Bom, existe sempre aquela lembrança eterna, evidentemente, não é? Há uma réplica do barco, não é? Do Caíque, mas devia ter um museu, deveria ter palestras anualmente, deveria fazer-se alguma coisa, preservar a história. E esse museu deveria ser onde? Cá ou aí? Em Olhão. Dizia-me que na Câmara, nesta recepção comemorativa que foi feita da celebração dos 200 anos, que conseguiram reunir cerca de 150 pessoas. Exatamente. O que eu lhe pergunto é quem são estas pessoas? São portugueses, são olhanenses, são brasileiros curiosos, são pessoas que conhecem esta história ou que foram para conhecer? Não, além da comitiva algravia, que veio de Olhão, tinham outros olhanenses aqui, algravios também. E tem outros brasileiros, lusodescendentes, que conhecendo o fato, não é? Não profundamente, mostraram interesse em conhecer melhor. Comendador, em jeito de brincadeira, esta comitiva chegou em melhor estado do que a comitiva de há 200 anos. Sem dúvida nenhuma. Ainda bem, não é? Não levaram 2 meses.